Fala, meu povo, tudo bom? Bom, na continuação do primeiro vídeo, espero que vocês tenham visto lá o primeiro vídeo, espero que vocês tenham aproveitado. A gente está falando sobre o romance História do Cerco de Lisboa, do José Saramago, que é esse daqui, que é a leitura obrigatória da Unicamp. E, como eu expliquei no primeiro vídeo, eu decidi dividir essa análise dessa obra em duas partes, porque senão ia ficar um vídeo muito extenso, e ficou da seguinte maneira. No primeiro vídeo eu fiz algumas observações mais gerais sobre o livro, coisas que a gente tem que pensar sobre ele, e deixei o enredo para a gente falar agora na segunda parte. Na verdade eu já comecei a falar um pouquinho a respeito do enredo no primeiro vídeo, mas foi bem o comecinho mesmo. A gente ainda não chegou num ponto que vai ser a problemática do romance. Então vocês se lembram lá do primeiro vídeo, o que a gente precisa lembrar? Que a gente tem um protagonista lá, que é o Raimundo Silva. Ele é um revisor de textos, certo? Ele trabalha para uma editora, e a obra começa com um diálogo entre o Raimundo, que é esse revisor. O nome dele ainda não é apresentado no primeiro capítulo do livro, na primeira parte do livro, depois ele é nomeado. É um diálogo entre o Raimundo Silva e o historiador, né, o escritor daquela obra que ele tem que revisar. Então, nesse diálogo, o teor desse diálogo é bem no sentido de que são discussões meio filosóficas, e o Raimundo Silva, ele levanta algumas questões na discussão com o historiador, que, segundo ele, tudo que não é vida é literatura, né? Isso é uma opinião bem interessante, porque o que ele quer defender com isso? Que quando a gente conta alguma coisa, mesmo que essa coisa tenha acontecido realmente, já é a versão de alguém. É interessante a gente pensar isso, né? Já não é mais a vida real, por mais fidedigno que se pretenda ser. Então, a obra toda vai nesse sentido, né? Então, a obra começa com esse diálogo entre o Raimundo Silva e o historiador. É um diálogo que, a princípio, a gente começa a ler, a gente não entende muito bem onde eles querem chegar com aquilo. E depois começa então a mostrar o trabalho que o Raimundo Silva tem. É um trabalho meio monótono, né? Ele sempre fala que ele tem uma chateação, em especial com esse livro que ele está trabalhando. Esse livro que ele está revisando é um livro de um historiador, né? Ele conta um episódio da história de Portugal, que é o Cerco de Lisboa, né? Lembrando que o nome do romance é História do Cerco de Lisboa. E o Raimundo Silva, ele começa a fazer algumas colocações no sentido de que qual que é a importância de a gente ler novamente uma história que todo mundo conhece, pelo menos todo mundo em Portugal, né, que tenha estudado nas escolas portuguesas, e bem provavelmente esse é um fato muito conhecido por todos em Portugal, né? Qual que é a importância de a gente ler mais uma vez, de ter mais um livro posto lá nas prateleiras das livrarias sem nenhum fato novo, né? Então ele questiona isso, ele fala, não há nenhum fato inédito, não há nenhuma interpretação nova, e ele fala, mas aí nós temos aqui um outro livro que vai recontar, com outro historiador, vai recontar esse episódio que é real, né, que de fato aconteceu, que foi o Cerco de Lisboa. O que é o Cerco de Lisboa? Vou resumir, isso está lá no primeiro vídeo, assistam lá, está bem explicadinho. Isso é um pressuposto que a gente tem que ter para entender a obra do Saramago. Sem ele, a gente não sabe exatamente do que ele está falando. O Saramago, nessa obra, parece que ele escreve muito para um escritor, para um leitor português. Então, o Cerco de Lisboa foi um episódio real que ocorreu lá em 1147, há quase 900 anos, em que a cidade de Lisboa, que estava tomada pelos mouros há quase 400 anos, é retomada pelos cristãos. E para isso,
o rei de Portugal, né, o reino de Portugal ainda era restrito a uma outra, ao norte de Portugal, né, o sul de Portugal estava tomado pelos mouros, pelos muçulmanos. O rei de Portugal se vale da ajuda dos cruzados. Então, a gente tem que lembrar lá das aulas de história, né, das cruzadas que tinham sido organizadas pela Igreja Católica com o intuito de tomar a Terra Santa. E por um acaso, uma dessas cruzadas estava passando pela Península Ibérica e o rei de Portugal, que era o Dom Afonso Henriques, ele aproveita, né, essa oportunidade e pede para os cruzados, que era um grupo militar, auxiliar os portugueses a tomar a cidade de Lisboa. E, do ponto de vista histórico, os cruzados aceitam essa proposta, ajudam os portugueses e a cidade de Lisboa é de fato tomada, ocorre um massacre dos muçulmanos, né, e a cidade é passada para o domínio cristão. Bom, então eu contei isso tudo para vocês, né, lá no primeiro vídeo, esse diálogo entre o Raimundo Silva e o historiador, e a virada da obra começa só por volta da página 50. Então aqui a gente tem uma coisa importante a comentar, que é o seguinte: quando vocês forem ler a obra, fiquem atentos e tenham um pouco de paciência, no sentido de que até a página 50 vocês vão ter essa impressão de que nada está acontecendo, você não sabe exatamente onde ele quer chegar com aquilo, né? Porque ele está descrevendo o trabalho do revisor do texto, a gente não sabe muito qual é o propósito e tudo mais. Então é só exatamente na página 50, eu estou falando da página 50 desta edição. Existem outras edições desse mesmo livro, talvez a numeração das páginas seja outra, mas só na página 50 que ocorre o problema que vai gerar toda a narrativa subsequente da obra. Eu trouxe aqui o trecho justamente da página 50 em que isso acontece. O trecho diz o seguinte: com a mão firme, segura a esferográfica e acrescenta uma palavra à página. Uma palavra que o historiador não escreveu, que em nome da verdade histórica não poderia nunca ter escrito. A palavra não. Agora o livro passou a dizer que os cruzados não auxiliarão os portugueses a conquistar Lisboa. Assim está escrito, e portanto passou a ser verdade. Ainda que diferente, o que chamamos falso prevaleceu sobre o que chamamos verdadeiro, tomou o seu lugar. Olha que interessante, né? Justamente por causa daquela monotonia que o Raimundo Silva sentia em ter que ler mais uma obra de uma história que ele já conhece, que nada de novo acontece, né? Então ele, num momento ali de rebeldia, ele coloca um não, né? Justamente na parte, no clímax do momento histórico, que é a aceitação dos cruzados em auxiliar os portugueses a tomar a cidade de Lisboa. Nesse momento, o Saramago faz uma reflexão muito interessante, né? Tem um trecho, nesse mesmo trecho ele fala assim: e agora, como está escrito, passou a ser verdade. Ele faz um diálogo com um episódio muito conhecido na história da filosofia, que é o seguinte: o Aristóteles, né, o filósofo grego, tem um compêndio de biologia. Vocês sabem que o Aristóteles se dedicou a uma série de áreas do conhecimento, né? A política, a ética, a biologia, ao que a gente chama hoje de psicologia e tudo mais. E tem um episódio, um trecho de uma obra de biologia do Aristóteles, em que ele ele escreve que as moscas têm 4 patas. E as moscas não têm 4 patas, as moscas têm 6. Só que, dada a importância, a autoridade que Aristóteles tem como pensador,
essa foi uma verdade que foi perpetuada, assim, que passou por muitos séculos, mesmo que as pessoas observassem que de fato as moscas não têm 4, mas têm 6 patas. E o Saramago ele ironiza isso, né? Ele mostra como o argumento de autoridade muitas vezes fere coisas que são evidentes, e a gente acredita em determinada coisa simplesmente pelo fato de ela ter sido dita e ter sido escrita e registrada por alguém que tem alguma autoridade em algo, por mais que isso fira a realidade. E ele até comenta assim, né, um menino numa escola da Idade Média que dissesse para o professor: não, professor, mas eu observei que as moscas têm 6 patas. Esse menino seria repreendido, porque ele estaria contrariando uma grande autoridade que é Aristóteles. Então esse é um ponto importante, né, da importância que a língua escrita tem mesmo em relação às observações reais. Bom, voltando ao enredo, o Raimundo Silva põe essa observação ali extremamente problemática na obra do historiador, e ele fica muito aflito, né, com as consequências que isso poderia ter. Ele sai para caminhar pela cidade e ele pensa, né, muito preocupado com a reputação dele, a reputação profissional dele. Ele era um revisor já muito respeitado na editora e tudo mais, já velho, mas ele entrega a obra para a editora e fica esperando a reação que a editora teria, né, ao descobrir o erro. E aí ele é chamado, a editora, ele vai até lá, né, e já sabendo que ele seria repreendido ou talvez demitido, ele não sabe exatamente, mas sabia que haveria consequências. Quando ele chega na editora, os diretores estão reunidos, né? Querem saber o que aconteceu, né? O erro dele já foi descoberto, alguns livros foram impressos, ou seja, já houve um prejuízo para a editora. Os livros que foram impressos vão ter que ser vendidos com uma errata, dizendo que foi um problema de digitação ali, né? É uma reunião bastante tensa, em que ele tenta se justificar, ele fala que ele não sabe exatamente por que ele cometeu esse problema, esse erro, né? Mas que não foi intencional, mas ao mesmo tempo foi intencional e tudo mais. Na página 79 tem um trecho que eu acho que vale a pena a gente analisar também, que é um trecho que diz o seguinte: como irá a editora punir o insolente atentado contra a solidez dos fatos históricos, a qual, pelo contrário, deve ser permanentemente reforçada, defendida de acidentes, com grave perturbação das opiniões que nos guiam e das convicções derivadas. Esse trecho ele aborda uma coisa importante, que inclusive eu acho que dá para a gente fazer uma correlação com o tema de redação da FUVEST de 2019, que era aquele tema que a gente tinha que falar sobre a importância de conhecer o passado, de estudar a história para conhecer o presente. E porque o Saramago ele comenta o seguinte, né? Os fatos históricos não só têm que ser reafirmados, defendidos, não só porque são fatos históricos, mas porque eles servem de base, segundo ele, para as nossas opiniões e convicções atuais. Então, mudar a maneira como a história é contada significa ter que rever os nossos valores. Então, as consequências disso são muito maiores do que simplesmente dizer que, olha, não foi assim que aconteceu, mas foi assim, né? Isso dialoga muito com essa proposta da FUVEST de 2019, e tem uma discussão muito profunda por trás disso, né? De como que os nossos valores são fundamentados
em ações de gerações anteriores à nossa, em decisões que gerações anteriores à nossa tomaram. Bom, nesse encontro, então o Raimundo Silva está lá na editora, os diretores estão lá, é uma reunião bastante tensa, ele tenta se justificar, ele não sabe exatamente quais são as tensões. Existe uma mulher na mesa que ele não conhece, ele conhece todos os funcionários da editora, mas há uma mulher que ele não conhece, e essa mulher simplesmente está observando a reunião acontecendo, o Raimundo Silva todo desconcertado. E ao final da reunião essa mulher é apresentada pelos demais diretores. Essa mulher tem um papel fundamental nessa obra. Ela é apresentada para o Raimundo Silva, ela se chama Maria Sara, e ela é apresentada como uma nova funcionária da editora que tem como função coordenar o trabalho dos editores, dos revisores, perdão. Então ela teria que fazer a revisão dos revisores, né? Então ela teria que coordenar, porque aparentemente isso foi uma necessidade que a editora sentiu depois do erro grave que o Raimundo Silva cometeu. Bom, esse primeiro encontro entre o Raimundo Silva e a Maria Sara é extremamente tenso, né? Ela o provoca a respeito daquele erro que ele cometeu, ele responde de maneira ríspida, é um momento bastante tenso. Há um segundo encontro entre eles, né? A Maria Sara chama o Raimundo Silva até lá por alguma razão burocrática e tudo mais. E nesse momento ocorre uma coisa importante no diálogo deles, que também é um outro momento importante da obra, que a Maria Sara propõe ao Raimundo Silva uma coisa que a princípio ele acha muito estranha, né? Ela descobre que ele tem algum talento para ser escritor, não só um revisor de textos, e ela propõe a ele o seguinte: é o quê? Isso é uma interrogação. Antes disso, havia uma reflexão da Maria Sara, que a gente não sabe qual é, a gente já vai saber qual é. Então ele fala, é o quê? E a Maria Sara responde, a de escrever uma história do cerco de Lisboa em que os cruzados, precisamente, não tenham ajudado os portugueses, tomando, portanto, a letra o seu desvio, para empregar a palavra que lhe ouvi há pouco. Desculpe, mas não entendi, não estou a perceber bem a sua ideia. É muito clara. Desculpa que eu me enrolei um pouco na leitura, mas o que a Maria Sara propôs ao Raimundo Silva? Que ele escrevesse um livro recontando a história de Portugal, só que agora de modo a que os portugueses não tenham sido auxiliados pelos cruzados na tomada de Lisboa. E o Raimundo Silva acha essa ideia um pouco estranha, né? Obviamente vai ter que ser uma obra ficcional, e ele acaba aceitando. Ele começa a escrever essa obra. Paralelamente a isso, ele começa a se sentir atraído pela Maria Sara. Ele tenta reprimir isso. Ele é um homem que é descrito de maneira assim bastante sisuda, séria, né? Muito ele se acha velho. Ele acha que ele tem uma preocupação com a cor do cabelo, né? Que está começando a ficar branco, e pintar o cabelo e tudo mais. E nesse momento acontece uma coisa importante, que o romance ele se desdobra em dois, né? São duas histórias que começam a correr em paralelo. Por um lado, a gente tem o Raimundo Silva escrevendo a versão dele do Cerco de Lisboa, e o romance dele, ou a atração que ele tem pela Maria Sara. Então, são duas histórias que vão correndo em paralelo. Conforme vocês forem lendo o romance do Saramago, vocês vão ver que ele vai jogando nessa mistura de tempos, né? Algo que está acontecendo
lá na época dos portugueses tomando Lisboa, na Idade Média, e algo que está acontecendo na cidade de Portugal atual, que é a relação dessas duas personagens, a Maria Sara e o Raimundo Silva. Bom, ele começa a escrever essa obra e ele se depara com uma primeira dificuldade, né? Ele tem que pensar qual é a razão pela qual os portugueses receberam uma recusa dos cruzados na tomada de Lisboa. Ele começa a confabular uma série de possibilidades, né? Ele pensa, pode ser por causa do clima, pode ser porque Portugal era uma região pobre, né? E um dos grandes interesses dos cruzados era com o espólio, né? Com o saque daquilo que eles tomavam. Eles tinham um interesse não só religioso, mas um interesse econômico, né? Então ele começa a pensar várias possibilidades e ele chega à conclusão de que ele não pode buscar na história uma razão, porque isso não aconteceu. Então tem que ser uma razão, tem que ser uma justificativa que seja simplesmente verossímil. E a razão que ele encontra é a seguinte: os portugueses se vangloriavam o tempo todo de ter tomado a cidade de Santarém, que é uma cidade que também tinha sido ocupada pelos árabes, que fica um pouco ao norte de Lisboa. Os portugueses se vangloriavam de ter tomado a cidade de Santarém sozinhos, né, sem a ajuda dos cruzados. E quando os portugueses contam esse fato para os cruzados, para dizer que, olha, nós somos, né, grandes guerreiros, grandes militares e tudo mais, a justificativa que os cruzados dão para recusar a ajuda é dizer que, olha, já que vocês são tão abençoados, né, porque essa era a justificativa, não, os portugueses, o português é um povo abençoado por Deus, por Cristo, então nós tomamos Santarém sozinhos, né, com a ajuda de Cristo. Então a justificativa dos cruzados é essa: já que vocês são abençoados por Cristo, vocês não precisam da nossa ajuda. E eles deixam somente alguns poucos guerreiros, né, alguns poucos cruzados lá, mas a maioria deles acaba indo embora lá para Jerusalém, para o objetivo principal deles. Bom, tem um outro trecho que eu queria ler junto com vocês, que está na página 137, que diz o seguinte: ficamos, pois, sabendo que a instituição real ainda tinha, então, geralmente, prestígios bastante para fazer descer as pessoas à estrada, dizendo umas contra as outras: vamos ver o rei, vamos ver o rei. E o rei é este homem barbado, cheirando a suor, de armas sujas, e os cavalos não passam de azêmonas peludas, sem raça, que à batalha vão mais para morrer do que para volteios de alta escola. Esse daqui é um trecho do romance que o Raimundo Silva está escrevendo. Então, diferentemente do relato histórico, que para ele é bem pouco verossímil, né? Lembro, lá no primeiro vídeo eu mostrei para vocês a análise crítica que ele faz de um discurso do Dom Afonso, né? Ele fala, olha, um rei muito jovem não falaria desse jeito. Obviamente esse discurso produzido aqui tem mão de gente muito instruída e tudo mais. Agora ele começa a escrever um relato que não é histórico, mas que é mais verossímil. É interessante essa oposição, a gente tem que pensar sobre isso. Não é verdade, porque não é histórico, mas é mais parecido com a verdade do que os relatos históricos que se pretendem verdadeiros. Entende essa oposição? Então, enquanto a história fala de fatos reais, mas de uma maneira que não parece real, né? Lembra, quando a gente vê como que a independência do Brasil é descrita, a gente sabe que não foi daquela maneira, mas é um fato histórico, ainda que haja ali um romanceamento, né? Nem sei se eu disse essa palavra, mas existe ali um floreamento da maneira como a história é contada. A preocupação do Raimundo Silva agora é contar um relato que não é real, porque é ficção, mas que seja mais parecido com o real. Ou seja, o rei
é o rei, ok? Mas ele não é descrito daquela maneira heróica, né? Ele fala, olha, e de fato, bem provavelmente é assim que as coisas eram mesmo, tá claro? Isso tem tudo a ver com aquele primeiro diálogo entre o Raimundo Silva e o historiador, né? Ele fala, olha, tudo que não é vida é literatura, porque mesmo o relato histórico tem elementos que não são reais. Ele é floreado, ele é romanceado, né? Por razões as mais diversas, políticas, sociais, econômicas, o que quer que seja. Então ele coloca a historiografia como um tipo de ficção também, tá claro? Bom, um outro momento que eu acho que é relevante é o discurso que o Dom Afonso faz aos cruzados para tentar convencê-los a ficar, né, em Portugal, para ajudar a tomar a cidade de Lisboa. E aí eu queria ler aqui com vocês o discurso na versão do Raimundo Silva. Isso é muito importante, né, que ele quer mostrar que a história não... Se a gente quisesse contar a história tal qual ela aconteceu, ela não é tão heróica quanto a gente vê nos livros de história. O discurso do Dom Afonso Henriques aos cruzados para tentar convencê-los a ficar em Portugal. Olha bem o que ele diz, página 139. Nós cá, embora vivamos neste cu do mundo, temos ouvido grandes louvores a vosso respeito, que sois homens de muita força e destros nas armas, mais do que se pode ser. E não duvidamos, basta pôr os olhos nas robustas compleições que ostentais, e quanto ao talento para a guerra, fiamo-nos no rol dos vossos feitos, tanto no religioso como no profano. Olha que curioso. Eu queria chamar a atenção aqui para esse começo do discurso dele. Ele está falando, é o rei, né, com toda a sua autoridade, falando com os cruzados, que também são autoridades, tentando convencê-los a ajudar a tomar a cidade de Lisboa. E olha que curioso, né? Nós, embora vivamos neste cu do mundo, né? Obviamente, imagina, um rei que está fundando uma nação, ele não vai se referir a essa nação como o cu do mundo. Mas, na versão do Raimundo Silva, é isso que ele quer mostrar, é mais verossímil, né? Bom, então o Raimundo Silva continua escrevendo lá a sua versão da história do Cerco de Lisboa. Em paralelo, o Saramago vai contando pra gente a atração que ele sente pela Maria Sara. Ele sempre vai pensando nela, às vezes ele acha que ela é bobagem, que ele não é mais um jovem para se apaixonar e tudo mais. Ele tenta se controlar esse sentimento em vários momentos. Chega um momento que ele decide ligar para a editora, sem nenhuma razão muito aparente, mas era para falar com a Maria Sara, né? E aí uma funcionária, atendente da editora, fala que a Maria Sara não foi trabalhar porque estava doente e dá ao Raimundo Silva o telefone da residência, da casa da Maria Sara. Ele anota esse telefone, guarda no bolso, né? E aí começa um outro conflito, porque ele fica relutante em ligar, né? Liga ou não liga, aquela coisa toda com o telefone guardado no bolso. Ao mesmo tempo, esse momento que ele está vivendo cria um reflexo na história que ele está escrevendo, né? Então ele cria uma história de amor, um romance, uma história de amor dentro da história que ele está contando, né? Era uma história militar, mas ele cria ali duas personagens, que é o Mogame e a Oroana, que obviamente são muito o reflexo dele, do Raimundo Silva e da Maria Sara, mas ele fica então nesse conflito, enquanto ele tem o telefone dela guardado no bolso e ao mesmo tempo
não sabe se deve ou não deve ligar, se ele está sendo muito atrevido se ligar e aquela coisa toda, né? Bom, voltando à história que ele está escrevendo. Os portugueses, então, com o pequeno auxílio que os portugueses tiveram, né, junto com esse pequeno auxílio que eles tiveram, eles vão então às portas da cidade de Lisboa, né? Lembra então que a gente está falando de uma cidade medieval que é cercada por muralhas, e vão anunciar que a guerra vai começar. Vão anunciar aos mouros, aos muçulmanos, que a guerra vai começar. E há um discurso. Quem faz esse anúncio é o arcebispo de Braga. Braga é uma cidade do norte de Portugal, né? Ele estava ali na comitiva. O arcebispo de Braga vai até as portas da cidade de Lisboa anunciar aos árabes que a intenção deles é atacar, e ele faz um discurso extremamente agressivo, odioso, um discurso que merece uma análise do Saramago muito interessante, que eu queria ler com vocês. Isso está na página 202. Então, logo depois do arcebispo de Braga fazer esse discurso bastante odioso, o Saramago comenta o seguinte: não pareceram palavras próprias de um pastor de almas esta secura fria que se adivinha por baixo das blandícias e melífluas, finalmente rompendo em intimidação brutal. Porém, antes de seguirmos adiante, deixemos ficar nova menção, agora sublinhada, daquele de algum modo inesperado reconhecimento de que a gente que aqui está, cristão ou moura, é toda ela filha da mesma natureza e de um mesmo princípio, o que significará, supomos, que Deus, da natureza Pai e único autor do princípio de que os princípios provieram, é inquestionavelmente o Pai e o autor destes desavindos filhos, os quais, ao combaterem um contra o outro, ofendem gravemente a paternidade comum em seu não repartido amor, podendo até dizer-se, sem exagerar, que é sobre o inerme corpo de Deus velho que vem pelejando até a morte as criaturas suas filhas. Deu naquelas palavras clara mostra o arcebispo de Braga de saber que Deus e Alá é tudo mesmo, e que, remontando ao tempo em que nada e ninguém tinha nome, então não encontrariam diferenças entre mouros e cristãos, senão as que se podem encontrar entre homem e homem, corpo, corpulência, fisionomia, mas o que provavelmente não terá pensado o prelado, não tanto lhe o poderíamos exigir, tendo em conta o atraso intelectual e o analfabetismo generalizado daquelas épocas, é que os problemas sempre começam quando entram em cena os intermediários de Deus, chamem-se eles Jesus ou Maomé, para não falar de profetas e anunciadores menores. Esse é um trecho bastante... é uma crítica do próprio Saramago. Isso tem a ver até com as posições políticas e religiosas do autor. Saramago era um autor ateu, era um homem ateu, que tinha posições políticas bastante problemáticas em relação à Igreja Católica e tudo mais. O que ele está dizendo nesse trecho, né? Vale uma análise muito interessante dessa crítica que ele faz do discurso do arcebispo de Braga. Ele está dizendo que, olha, as palavras daquele homem não pareciam palavras de um sacerdote, porque ele deve ter se esquecido que tanto cristãos quanto mouros eram filhos de um mesmo Deus. E que... só que ele vai falar isso com palavras muito mais interessantes. Eu acho que vale a pena depois voltar nesse trecho aí e ler com calma exatamente o que ele está dizendo. São todos filhos de um mesmo Deus. Ele está desqualificando qualquer tipo de discurso de ódio, certo? E dizendo, olha, antes de qualquer diferença entre cristãos e mouros, muçulmanos, eles eram todos filhos de um mesmo Deus, né? E todas as distinções passaram a aparecer quando surgiram intermediários de Deus. E aí ele nomeia alguns, né? Seja Jesus, seja Maomé,
E aí começaram então a surgir as distinções entre os homens. É interessantíssimo. Depois voltem nesse trecho, leiam com bastante calma, porque as palavras do Saramago exigem um cuidado ali na leitura. Bom, então isso daí está lá na obra, né, uma análise que o autor faz da obra que o Raimundo Silva está escrevendo. Bom, ao mesmo tempo, na outra parte da obra, na outra vertente da obra, a gente tem lá o Raimundo Silva naquele conflito, naquele dilema, se ele liga ou não liga para Maria Sara. Ele está com o telefone, ele se sente apaixonado por ela. Nisso, a senhora que trabalha na casa do Raimundo Silva, né, que arruma as coisas, que limpa a casa, comunica a ele que uma senhora havia ligado pela manhã, quando ele não estava em casa, e tinha deixado um telefone. E aí ele vai até lá onde está o telefone e descobre que a Maria Sara havia ligado para ele naquela mesma manhã e que havia deixado um recado para ele retornar a ligação. E aí ele toma coragem e liga. Esse momento é um momento muito bonito da obra. Eu não coloquei aqui porque é um momento extenso, é o diálogo que eles têm pelo telefone. A Maria Sara está doente, por isso que ela não havia ido trabalhar, mas eles revelam um ao outro que eles se gostam, né? E é uma história que fica muito bonita. Enfim, da maneira como o Saramago conta é bastante bonita. Eu acho que vale a pena. Eu não anotei aqui as páginas, infelizmente, mas bom, nesse momento em que ele está, antes de ligar para ela, né? Nesse momento em que ele está nesse conflito de ligar ou não ligar para Maria Sara, o Saramago ele faz uma observação que eu acho que também vale a pena a gente comentar. Isso está na página 223. Quer dizer que o diálogo deve estar um pouquinho para frente aí. Que diz o seguinte: o Raimundo Silva, que aqui está diante do telefone, ele está prestes a ligar a ela, para Maria Sara, impotente para levantar o auscultador e marcar um número, foi homem do alto do castelo, tendo a seus pés a cidade, foi homem, dizemos, para elaborar as táticas mais convenientes à ingente tarefa de cercar e conquistar Lisboa. Mas agora pouco lhe falta para que se arrependa do momento de audácia louca em que cedeu à vontade do outro e vai ao ponto de procurar nos bolsos o papel onde tomou nota do número. Não para utilizá-lo, mas com a esperança de o ter perdido. Não o perdeu, está aí, na mão aberta. Olha que interessante, né? Ele fala, olha, esse homem que foi extremamente corajoso em bolar táticas militares para invadir uma cidade, agora ele se sente covarde quando está prestes a ligar a mulher que ele gosta, talvez ame, né? Existe um embate aqui muito interessante. De novo, o paralelo entre as duas histórias. A história que o Raimundo Silva está contando, né? E a história dele próprio com a chefe dele, que é a Maria Sara. Ao mesmo tempo que ele é corajoso em bolar estratégias militares, ele é covarde quando o assunto é o amor, né? Bom, na continuação, né, eles então se declaram um ao outro no telefone. Eles passam a se encontrar na casa do Raimundo Silva, eles passam de fato a ter um romance. É um romance muito bonito. A Maria Sara, ela quer saber qual é o desenvolvimento ali da obra que ele está escrevendo, né? Ela auxilia e tudo mais. E aí o Saramago vai brincando com vários paralelos na escrita do Raimundo Silva com o que ele está vivendo ali, né? Lembrando daquelas duas personagens que ele criou, o Mogame e a Oroana. O Mogame era um dos guerreiros portugueses ali às portas da cidade. A Oroama era uma mulher que tinha sido raptada em outra região de Portugal para servir aos homens ali, né? Existe um romance entre eles também e tudo mais. Então ele vai criando esses paralelos. Eu queria ler um trechinho desse paralelo. É um diálogo entre a Maria Sara e o Raimundo Silva, em que acontece o seguinte: parece que estamos em guerra. Claro que estamos em guerra, e é guerra de sítio.
Cada um de nós cerca o outro e é cercado por ele. Queremos deitar abaixo os muros do outro e continuar com os nossos. O amor será não haver mais barreiras. O amor é o fim do cerco. Então, de novo, você tem uma mistura. Eu separei vários trechos em que há essa mistura dos tempos. É interessantíssimo, mas e a gente ia estender muito aqui a análise. Talvez eu faça um terceiro vídeo mostrando trechos específicos aí dessa mistura de tempos, né? Então ele fala, olha, o amor é quando o cerco acaba, quando a guerra acaba, quando não há mais a muralha, né? Bom, ele continua a narração, em paralelo vai acontecendo ali o romance do Raimundo Silva com a Maria Sara. A gente já está chegando no final, e aí ao final os portugueses então cercam a cidade, impedem que todo tipo de provimento chegue à cidade. A estratégia deles é derrotar os mouros pela fome, né, evitando que qualquer tipo de alimento ou provisão alcance a cidade. E ocorre um episódio muito interessante, que é o seguinte, e aí é o último ponto da obra. Eles estão lá organizados para tomar a cidade. Então há soldados portugueses, há soldados estrangeiros, poucos soldados estrangeiros, né, porque os cruzados de fato tinham recusado, e os soldados nativos portugueses descobrem que no acordo que o rei Dom Afonso Henriques fez com os soldados estrangeiros, cabia a aos estrangeiros, uma parte maior da recompensa dos saques, né, obtidos lá depois da tomada da cidade. Isso causa uma revolta entre os soldados portugueses e eles promovem um motim, promovem uma espécie de revolta, de rebelião interna. Eles se recusam a continuar lutando. Os superiores comunicam ao rei, né, de que os soldados portugueses estão se recusando porque se sentem injustiçados, e o rei fica extremamente contrariado, né, no alto da aristocracia que ele representava, né, e pede para que uma comissão de 4 soldados desses amotinados se apresentem diante dele para apresentarem as razões que eles tinham para estarem se revoltando. E aí 4 soldados vão à presença do rei, né? Entre eles está aquela personagem, o Mogame, que era um soldado raso, e o diálogo se dá de uma maneira muito interessante, que tem a ver com questões políticas, com questões que a gente pode trazer para hoje. Eu queria mostrar então esse diálogo entre o rei Afonso Dom Henriques e o Mogame, que era um soldado raso, né? Haja vista aí a diferença de posição, de status entre eles. O diálogo diz o seguinte, começa com o rei falando: "Este país, pela mostra, começa mal", e depois, mudando de expressão e afirmando-se melhor em Mogame, acrescentou: "Eu conheço-te? Tu quem és?" "Estive na tomada de Santarém, senhor", respondeu Mogame. "E por isso crês que te autoriza a vir aqui protestar e reclamar o que não pode ser teu?" "Não por isso, senhor, mas porque o quiseram os meus companheiros, de quem com este sou voz e língua. E que quereis eles e tu? Já o sabeis, senhor, que tenhamos parte justa no saque, como quem aqui veio dar o seu sangue, que derramado é igual na cor aos dos cruzados estrangeiros, como igualmente a eles fedem os nossos corpos, se a morte nos toca e apodrecemos." "E se eu disser que não?" O rei responde, que não tereis parte no saque." "Então, senhor, tomareis a cidade com os poucos cruzados que vos restam dos que ficaram." "É uma rebelião isso que estáis cometendo?" "Senhor, peço-vos que não o tomeis assim. E se é verdade,
que há alguma ganância no nosso espírito, pensai também que é ato de justiça pagar o igual com o igual, e que este país, em princípio de vida, só começa mal se não começar justo. Lembrai-vos, Senhor, do que já os nossos avós disseram, que quem torto nasce, tarde ou nunca se endireita. Não queirais que torto nasça Portugal, não o queirais, Senhor. É muito interessante porque o Mogame ele inverte aquela fala inicial do rei, né? O rei fala, esse país já está começando errado, com soldados se amotinando. E aí o Mogame explica as razões pelas quais os soldados estão se amotinando. Ele fala, olha, nós não é justo que nós, que estamos aqui lutando da mesma maneira que os estrangeiros, recebamos menos que ele, já que o nosso sangue tem a mesma cor, que o nosso corpo apodrece da mesma maneira. E aí o rei acaba cedendo, o rei concorda que o pagamento seja igual, e a história que o Raimundo Silva escreve termina justamente com o sucesso militar dos portugueses diante de Portugal, porque os soldados agora foram para a batalha motivados, né? Não por ganância, ele deixa isso muito claro, não por ambição, pelo dinheiro, mas pelo sentimento de justiça, né? Então ele reconta uma história de Portugal que a gente pode entender que seja muito mais verossímil por um lado e muito mais ideal e bonita por outro, né? Mas ele denuncia de fato que aquilo é uma ficção, naquela oposição, com aquela discussão anterior. Bom, e o enredo termina dessa maneira, né? O Raimundo Silva acaba junto com a Maria Sara, a cidade de Lisboa é tomada na versão do Raimundo Silva também. E para encerrar, eu queria comentar um último detalhezinho que tem a ver com a questão da metalinguagem. Esse é um livro essencialmente metalinguístico, e ele é metalinguístico em 2 níveis. Ele é metalinguístico tanto porque ele conta a história de uma personagem, que é o Raimundo Silva, que escreve um livro, e a gente acompanha junto com o Raimundo Silva todos os passos e as dúvidas e as dificuldades do fazer literário, mas ao mesmo tempo o próprio Saramago revela para a gente dificuldades literárias e como ele pensa e raciocina para contar a história do próprio Raimundo Silva com a Maria Sara. Então, o livro é essencialmente metalinguístico, e é metalinguístico em 2 níveis, né? No nível da própria narração e no nível de que eu tenho uma narração dentro desse romance. Tá claro? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Obviamente, isso daqui não é tudo, é uma obra extremamente complexa, vale a pena ler, mas eu acho que isso daqui serve como um guia muito interessante para a gente poder saber o que a gente tem que olhar numa obra como essa, tá certo? Que exige bastante da gente, tá bom? Um abraço. Eu pretendo fazer mais alguns vídeos sobre obras de leitura obrigatória. Provavelmente eu farei... o próximo vídeo vai ser sobre Angústia, do Graciliano Ramos, que está na lista da FUVEST. E espero que vocês aproveitem também. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente.